estamos aqui para mais uma aula, certo? Gente, como eu falei, nós vamos agora começar a falar de trigonometria, né? Nas últimas aulas nós relembramos, né, tudo o que a gente já ouviu de falar de trigonometria lá no ensino fundamental, né? Quando a gente fala lá em seno, cosseno, tangente, né? A gente precisa deixar uma coisa bem clara aqui, o que é de extrema importância. Lembram aquela tabela que eu construí com vocês na última aula, que nós chamamos de arcos notáveis? Gente, é importantíssimo, tá? A gente ter em mente aquela tabela, tá? A gente lembrar assim, precisou, opa, lembra, tá? É importante, tá? Por isso que até tem aquele macete que eu expliquei para vocês na aula passada de como vocês construírem a tabela de forma tranquila, tá, gente? Sem muito enrosco, tá? Então, uma coisa que eu te peço para vocês, se vocês tiverem dificuldades para montar a tabela ainda, manda mensagem e a gente faz junto a construção da tabela. Mas é importante que nós tenhamos em mente que quando a gente precisar, tá? Tipo, rapidinho no exercício a gente saiba, né, dos arcos notáveis, né? Não são muitos, né? São apenas três ângulos, né? E agora a gente vai ganhar um pouco mais de ângulos, mas aqueles, para a gente resolver esses novos ângulos, a gente precisa saber aqueles na ponta da língua, né? Então por isso que é importante a gente lembrar muito bem, por exemplo, do seno, do cosseno, da tangente, do ângulo de 30, de 45 e de 60 graus, tá? Então isso é muito importante. Lembre da tabela que nós construímos na aula passada, né? Daquela tabelinha lá, e quem já lembra, ótimo, beleza? Bom, gente, como eu falei, nós aprendemos a trabalhar com os radianos também, transformação de graus para radianos, que também a gente viu na última aula, certo? Então, essa transformação ela também é extremamente importante, tá? Para a gente estar acompanhando o desenvolver do conteúdo. Ficou dúvida? Refaz até pegar bem, gente. Porque se a gente tiver um probleminha lá no começo, e esse conteúdo ele vai, né, ele é gradativo, né? Assim como todo qualquer conteúdo, tá? Mas eu quero dar uma atenção maior, não é difícil, mas a gente precisa treinar, tá? E a gente tem que ter bem construído isso para que a gente possa avançar tranquilamente nos outros tópicos que podem acontecer da gente acabar se perdendo, tá? Por isso que é importante vocês terem tranquilamente, né? Ficou dúvida? Me procura, faz exercício, treina, para que a gente possa acompanhar o resto do conteúdo tranquilamente, certo, gente? Bom, nós falamos em transformação, falamos de arcos côngruos, né, nas últimas aulas, e agora a gente vai entrar num tópico bastante importante. Por que é bastante importante? Porque a gente vai estudar um tipo de função, que são as funções trigonométricas, né? Lá no ensino médio, a gente estuda a parte de função afim, função polinomial, função quadrática, exponencial, logarítmica, né? E agora a gente vai estudar as funções trigonométricas, então, ou seja, vai adicionar um pouco mais no estudo de funções para vocês, tá? Então vejam, quais são as funções trigonométricas, né? São o mesmo seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante, tá? Mas na aula de hoje, nas próximas aulas, vamos falar especificamente da função seno, da função cosseno e da função tangente. Vamos iniciar falando da função seno, tá? Então, quando nós falamos da função seno, ela vai sempre ter essa denotação, gente, tá? Y igual a seno de x. Essa é a função seno. Ou também pode aparecer nos livros, né, nas apostilas, como f de x igual a seno de x. As duas formas estão certas, tá? Ou seja, y seno de x ou f de x seno de x. As duas são funções seno, tá? E aí, gente, o que mudou então no seno agora, no cosseno e na tangente? Quando nós estudamos, né, as relações trigonométricas lá no triângulo, tá, nós lembramos que o que? A função, nós estudamos, né, a formação do seno, cosseno e da tangente no triângulo retângulo. Agora nós vamos trabalhar isso no ciclo trigonométrico, tá? No ciclo trigonométrico, né, que é o que a gente vem falando nas últimas aulas, né? Nós sabemos que o nosso ciclo trigonométrico, ele é um círculo inscrito, né, numa espécie de plano cartesiano, uma espécie de plano, né, onde nós temos vertical e horizontal, e esse ciclo que está desenhado aqui, essa circunferência, gente, ela tem raio 1. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Raio 1. O que é um raio, para quem não lembra? O raio é a distância do centro da circunferência até a extremidade. Ou seja, aqui é o raio, tá? Então, ou seja, gente, isso a gente precisa ter bastante em mente, tá? Que o raio, certo, é essa distância. Então, sempre no ciclo trigonométrico, nós vamos ter o raio da circunferência, raio
propriedade bastante importante que a gente precisa ter em mente. E sempre, gente, o seno, tá? O seno de x, ele vai ser igual a distância de um segmento, do segmento AM. Como assim, professor? Vejam aqui que sempre que nós falarmos em seno, no círculo, a gente vai estar trabalhando com ângulos, tá? Então imaginem que eu tenho um arco aqui, né? Até vou deixar mais forte aqui, ó. Esse arco aqui, ó, tá? Esse arco aqui, ele tem uma angulação. Qual que é essa angulação? Essa angulação é de 30 graus, certo? Ou seja, ao eu calcular o seno do 30 graus, gente, eu vou ter essa medida aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó, o ponto O, o ponto de origem da nossa circunferência, e aqui o ponto M. Mas da onde que vem esse ponto M? Vem daqui, ó. Então eu formei esse arco aqui de 30 graus e montei um ponto P aqui. Veja que esse ponto P, ele reflete aqui, ó. Estão vendo? No ponto M. E o seno do 30 graus vai ser igual a essa distância aqui, gente. Tá? Por isso que vai ser importante, presta atenção. O seno do ângulo de 30 graus, ele é igual à distância disso aqui. Por quê? Porque aqui a gente forma um ponto P, e esse ponto P, ele reflete aqui no ponto M, ó. Vejam, ponto M. Essa distância aqui, o seno do x, essa distância aqui é igual a eu calcular o seno de x. Por exemplo, se eu calcular o seno de x, quanto que é o seno de 30 graus? Lembrem lá na tabelinha. O seno de 30 graus é igual a 1/2. Ou seja, essa distância aqui, ela equivale a 1/2. Tá? Então isso é bastante importante, tá? Vocês tenham em mente isso. Tá? Mas, professor, se a gente quiser montar um triângulo retângulo aqui, pode. Vejam que aqui a gente também tem um triângulo retângulo. Tá? E a gente precisa descobrir essa medida, que é a mesma medida aqui. Isso só para complementar e deixar mais claro, tá? Que essa distância é a mesma distância dessa aqui. Tá? Ou seja, aqui a gente também vai ter um triângulo retângulo de 90 graus, aqui a gente pode lembrar lá das relações trigonométricas. Ok, gente? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. E outra coisa, no ciclo trigonométrico vai funcionar o seno, a cosseno e a tangente no mesmo ciclo. Tá? Então presta atenção nesse sentido. O seno, gente, tá? Ele sempre vai ser baseado nessa reta aqui, né? Nesse sentido aqui, tá? Então isso aqui, olha e preste atenção. Isso aqui sempre vai ser chamado de eixo do seno. Quando eu falar em seno, lembrem, estamos falando de como de orientação, de sentido de orientação, essa reta aqui, sempre, tá? Sempre. Falou em eixo dos senos, essa reta aqui. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque essa explicação dele vai ser importante para a gente entender os sinais. Tá? Nossa, professor, mas o ciclo trigonométrico tem sinais? Vai ter sinais sim. Agora a gente vai ter, por exemplo, o seno de um ângulo que vai dar menos 1/2, ou menos raiz de 2 sobre 2, ou menos raiz de 3 sobre 2. Como que é essa questão dos ângulos e dos sinais? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que nós temos os quadrantes, como se nós estivéssemos trabalhando no plano cartesiano. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá? Então, vejam que a gente tem os quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Como nós estamos falando do eixo dos senos, que é esse aqui, tá? Esse aqui, nós vamos, se vocês decorem isso e pensem nisso, que o eixo dos senos ele vai dividir aqui mais e menos. Vocês já vão entender onde a gente vai aplicar isso. Tá? E aí, pessoal, lembra que eu falei que no ciclo trigonométrico a gente tem o nosso raio sempre desse círculo, dessa circunferência, vai ser sempre raio 1? Então vejam, como nós estamos trabalhando com o seno e o eixo de orientação do seno é esse aqui, nós temos que isso aqui vai ter um raio. Qual que é a medida desse raio? Esse raio é 1. Então vejam, aqui essa distância é 1 positiva, porque nós estamos trabalhando no sentido positivo, e aqui embaixo, eixo do seno é menos 1. Por que é menos 1? Lembra que eu estou falando dos sinais aqui? Menos e menos, então aqui é menos 1. Tá? Vocês já vão entender melhor para que isso serve. Isso vai servir, gente, quando nós formos trabalhar os arcos notáveis. Tá? O que são os arcos notáveis? Aqui nós temos uma circunferência. Quantos graus nós temos numa circunferência no total? Nós temos 360 graus. Ou seja, nós vamos ter o seno, a cosseno e a tangente de vários ângulos.
desde o ângulo zero até o ângulo de 360 graus, né? Então vamos começar por aqueles arcos notáveis que a gente viu lá quando nós trabalhamos na nossa tabela. Vejam aqui então, começando pelo ângulo de 30 graus, né? Então, o ângulo de 30 graus, mais ou menos aqui, claro, isso aqui eu não fiz com um transferidor, é só para a gente ter uma noção desses ângulos que a gente fazer um estudo acima deles. Veja que aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, aqui nós temos um arco de 45 graus, e aqui nós vamos ter um arco de 60 graus. Pensem aqui, arco de 30 graus vem daqui até aqui, o arco de 30 graus. Arco de 45 graus vem daqui até aqui. Arco de 60 graus vem daqui até aqui. E aí, agora a gente vai aprender como que calcula o arco o seno desses arcos aqui. Por isso, pessoal, esses arcos aqui são os arcos bases. Por isso que eu falei no início da nossa aula que é importante vocês terem eles em mente, porque eles vão servir de base para a gente calcular os outros arcos notáveis, tá? Então, quais são esses arcos notáveis, tá? Vejam aqui então, por exemplo, para eu calcular o seno de 30 graus, nós sabemos que lá na nossa tabela, o seno de 30 graus é igual a 1/2, certo? O seno de 45 graus, lembrando da nossa tabela, raiz de 2 sobre... Eu vou colocar assim para ficar mais fácil aqui. Seno de 30 graus, 1/2, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, tá? E o seno de 90 graus agora, qual que é? A gente não aprendeu isso lá na nossa tabelinha. Agora vocês sabem. Vocês não concordam comigo que aqui nós formamos um ângulo de 90 graus aqui, ó, nesse sentido aqui? Ou seja, o seno de 90 graus vale quanto? Vale 1, que é o raio do nosso círculo trigonométrico, que é essa distância aqui. Ou seja, o seno de 90 graus agora, ele vale quanto? Vale 1. Por que vale 1? Porque ele é a medida do raio da nossa circunferência. Então veja que 90 graus ele é formado pelo eixo do seno. Veja, 90 graus, formando o eixo dos senos, que é 1. Tá? E agora, o seno de 120 graus, por exemplo, o seno de 120 graus ele vai ser outro ângulo que vai estar mais ou menos aqui. Né? Como que eu calculo, por exemplo, o seno do ângulo de 120 graus? Aí eu preciso que vocês prestem atenção numa coisa. Existe um processo, tá? Mas eu vou ensinar um processo mais longo, mas eu vou ensinar um macete bem prático para que vocês consigam entender isso, tá? Que se chama FPF, tá? O que é o FPF? Tá? Vejam aqui. Eu vou colocar aqui, ó, FPF. O que é esse FPF, para que ele serve? Vamos imaginar que nós estamos procurando agora o seno do ângulo de 120 graus. Vejam aqui. Aqui está o 90, obviamente aqui vai estar o ângulo de 120 graus. Como eu calculo o seno desse ângulo? Nós não temos tabelado o seno desse ângulo. Como que nós vamos fazer então? Nós vamos usar esse macete, o FPF. Primeira coisa, aonde que está o ângulo de 120 graus? O ângulo de 120 graus está aqui. Tá? Está nesse ponto aqui. Aqui nós vamos ter o 180, aqui eu já vou colocar, aqui a gente vai ter o 270 graus, né? E vejam, aqui o 360, certo? Ou seja, o ângulo de 120 graus está para frente do 90, que é aqui, 120 graus. Como que eu calculo o seno desse ângulo? Eu vou usar a regra, FPF. O que são essas letras? O F quer dizer quanto falta, quanto passou e quanto falta. Como assim? Vejam aqui então. Quando nós estamos falando do seno de 120 graus, nós temos que pensar numa coisa. O seno de 120 graus, ele vai ser igual a um dos arcos que nós conhecemos. Como assim? Eu vou usar o F. O que é o F? É o falta. Vou fazer a conta. Quanto que falta do ângulo, se o ângulo de 120 graus está no segundo quadrante do F, eu tenho que pensar quanto que falta, F de falta, quanto que falta de 120 para chegar em 180. Então, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Falta 60. Ou seja, o seno de 120 graus, ele vai ser igual ao seno de 60 graus. Certo? Opa, usei seno. Igual ao seno de 60 graus. Entenderam isso? Então veja, quanto que falta de 120 para chegar em 180? Falta 60.
Ou seja, o seno de 120 ele é igual ao seno de 60 graus. Ou seja, quanto que vale o seno de 120 então? Qual que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o seno de 120 graus vale raiz de 3 sobre 2. Tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui, agora já utilizando esse terceiro quadrante. Lembrando que aqui é positivo, porque o 120 está no quadrante positivo. Tá? Vamos ver agora, por exemplo, o 210. Vejam que o 210, o ângulo do 210, ele já vai estar mais ou menos aqui, ó, tá? 210 graus. Tá? Tá mais ou menos aqui, 210 graus, que é toda essa ondulação aqui. Como que eu calculo, por exemplo, o seno de 210 graus? Vejam aqui agora. Vamos pegar aqui 210 graus. Eu estou no quadrante, onde está o ângulo de 210 graus? Está no quadrante do que passou, então. Falta passou. Eu vou pensar assim, quanto que 210 passou de 180? Quanto que passou de 210 de 180? Basta a gente subtrair, né? O 210 do 180. Nós vamos ter 0, 8, 9, 10, 11, 30. Ou seja, o seno de 210 graus é a mesma coisa que o seno de quanto? De 30 graus, certo? É a mesma coisa que o seno de 30 graus. Porque veja, P ele passou. Então, quanto que passou 210 e 180? Passou 30. Ou seja, o seno de 210 é a mesma coisa que o seno de 30 graus. Qual que é o seno de 30 graus que nós temos na tabela? Seno de 30 graus é igual ao meio, tá? Que já está aqui. Olhem a importância disso agora, gente. Só quero que vocês prestem atenção aqui agora. Vejam que o 210, ele está onde? Ele está no sinal negativo. Ou seja, ele vai ser o mesmo meio, certo? O mesmo meio, porém, agora com o sinal negativo. Mas por que negativo? Porque ele vai estar aqui, ó, no quadrante dos sinais negativos. Tá? Vai estar nesse ponto aqui. Ou seja, no quadrante negativo. Por isso que ele é menos meio. Tá? Ele é igual ao 130 graus, sim, que é meio, né? Porém, negativo. Por quê? Porque ele está no terceiro quadrante, né, negativo. Tá, pessoal? Então, esses são alguns exemplos, né? E aí, por exemplo, quando nós falamos do 300 graus, que está mais ou menos aqui, né? Já vou colocar aqui, ó. Podemos imaginar que 300 graus esteja aqui, ó. 300 graus. É a mesma coisa. Como que eu calculo o seno de 300 graus? Eu estou no quadrante do que falta. Quanto que falta de 300 para chegar em 360? Falta quanto? Falta 60. Então, ou seja, o seno de 300 é a mesma coisa que seno de 60 graus. Só que lembrando, negativo. Ou seja, vai ser menos o seno de 60 graus. Certo, pessoal? Eu sei que é bastante informação, mas a gente vai trabalhando e vai tirando as dúvidas, tá? O que vocês precisam ter em mente é vocês terem entendido isso aqui, porque isso vai ser bastante base para a gente trabalhar os demais exercícios, né? E aí, o que vai acontecer? Quando a gente for trabalhar com a função cosseno, muda tudo isso aqui. Quer dizer, algumas partes muda, né? A função tangente muda também. Então, por isso a gente vai trabalhar com bastante calma para que vocês possam acompanhar tudo isso. Tá? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos falar da função cosseno. Tá? Qualquer coisa, vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês comigo. Um grande abraço e bons estudos.